Teus olhos, Pai, nós já tivemos a oportunidade de te adorar, tivemos a oportunidade, Pai, de ouvir os teus ensinamentos, mas nesse momento da palavra, nós queremos abrir os nossos corações, Pai. Queremos receber um alimento sólido, um alimento que vem dos céus, um alimento que vem para curar, para sarar, para restaurar, para direcionar, seja na exortação, seja em palavras de amor, assim como o Senhor deseja, Pai. Se manifesta em nosso meio, traz a revelação do Teu Santo Espírito, que é o mais importante, Senhor, a Tua presença aqui. Guarde os nossos corações, a nossa mente. Nós nos conectamos contigo agora, que a nossa alma possa se aquietar, Senhor, ficar quieta, acalmar, para que a gente possa ouvir o que Teu Santo Espírito tem a dizer. Se revela a nós, o Senhor tem total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Hoje você vai trabalhar, Jefferson, porque hoje eu não vou fazer pose. Tô brincando. Eles ficam aqui. Cadê meu marido, gente? O homem bonito que estava aqui. Ô, homem bonito, já escapou. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9. Boa noite para você que está em casa, que não pôde vir. Se conecte aí com a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Respondeu o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, teu servo de Raul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos pés. Até aí, vou te explicar um pouquinho o que estava acontecendo. Jonatas, filho de Saul, ele era um guerreiro. E Davi e ele eram muito amigos, eles caminhavam juntos, venciam guerras juntos, batalhavam juntos. E eles tinham um amor de amigo, sabe aquele amor que a gente tem por um amigo, que você fala assim: nossa, esse meu amigo é muito especial, é meu best friend. Está na moda agora, né? Best friend. Esse é meu best friend, ele é meu melhor amigo. E Saul começou a perseguir Davi, vocês conhecem um pouco dessa história, querendo matar Davi. E aí o rei prepara uma mesa, o rei Saul, e todos teriam que estar ali, porque era festa de lua nova. E Davi falou assim:
Eita, voltou. Eu vou dar um boi para você, vai. Vou fazer uma pose aqui para você tirar uma foto. Quem manda não ser fotogênica, né? Ai, gente, isso aí acontece todo culto. Você que é visitante, fique em paz. Obrigada, viu? Se não é a chuva que cai, é o microfone que corta. Vamos embora, galera. Aperte os cintos. E aí, Davi chama Jonatas e fala assim, Jonatas, sabe o que vai acontecer? Seu pai vai me pegar. E Jonatas falou assim, olha, Davi, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar falar com meu pai e vou tentar descobrir se ele está armando para você alguma emboscada, se ele vai tentar te matar ou não. Fica calmo que eu vou procurar saber. Davi falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar para ele, você fala para ele quando você sentar à mesa com ele, que eu vou fazer a festa de lua nova, que é oferecer um holocausto lá com a minha família, lá em Belém. Tá bom? Então eu vou para lá, só que isso é uma mentirinha, uma técnica, porque se eu sentar à mesa com o rei Saul, ele vai me matar. E aí ele pegou e falou assim, vamos fazer esse combinado. Então eu vou sentar à mesa com meu pai, se ele falar que vai te matar, eu vou fazer um ato aqui. Se a flecha que eu jogar, Davi se escondeu no mato e falou assim, se eu jogar a flecha, e eu vou estar acompanhado com um servo meu, Jonatas dizendo, se eu jogar a flecha cair para cá, é porque meu pai vai te pegar, se a flecha cair para lá, é porque ele não vai te pegar. Fizeram um acordo, Davi escondido no mato, Jonatas sentou à mesa com Saul, e Saul realmente queria pegar, ficou muito furioso, lançou a lança, quase pegou Jonatas ficou preocupado, falou assim, quase que eu perco minha cabeça aqui. Resumindo, Davi fugiu. E antes dele fugir, ele fez uma aliança com Jonatas. Falou assim, é como se Jonatas tivesse falado assim para ele, Davi, meu coração é com o seu. E Davi tivesse dito para Jonatas, meu coração é com o seu também. Foi uma aliança de amigos. A fidelidade de amigos. Essa aliança que marcou muito Davi. Quando Davi fugiu e as coisas começaram a acontecer, depois ele se tornou rei. Porém, antes dele se tornar rei, o que acontece? Os filisteus ganham uma batalha contra o povo de Israel e morre Saul e os seus filhos. Porém, restou somente Mefibosete dessa guerra, desse ataque dos filisteus, onde a sua babá pegou ele e escondeu ele, foi embora com ele, só que antes dela sair, ele acabou caindo e ficou coxo, né? Sem poder andar com as duas pernas, foi embora. E resumindo, Davi estava lá reinando na sua mesa, dividindo ali, partilhando. E aqui vocês devem imaginar, como eu falei de manhã, o presidente gosta, né? Nosso presidente da República gosta de um hot dog, gosta de comer um milho. Só que, se ele vai receber alguém importante, ele não vai servir milho cozido, hot dog, amém? Quando você recebe alguém importante, quando você se prepara para receber alguém na sua casa, você põe o melhor que você pode. Imagina a mesa do rei. Tudo que a gente gosta, tudo aquilo que é mais saboroso, torresmo, devia ter lá. O que mais que vocês gostam? Uma costelinha assada da Outback, tinha lá também. Tinha muitas coisas gostosas na mesa do rei. E essa mesa era farta. Só uma brincadeira, tá, gente? Só uma brincadeira. O rei comia muitas coisas boas. Eu estou fazendo como se fosse nós, amém? Vocês estão muito sérios hoje. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu estou tentando. E aí, ele chama Mefibosete e fala assim, eu preciso saber se tem alguém da linhagem que sobrou. E chama Ziba. Ziba era um servo antigo. Se Ziba trabalhava, era servo de Saul. E aí Ziba fala assim, tem sim, Davi. Tem sim, rei. Tem Mefibosete que está na cidade de Lodebar. E aí ele fala, então manda chamar. Quando Mefibosete chega, morrendo de medo, porque qual era a expectativa de Mefibosete? Ele vai me matar. Por quê? Porque quando havia uma guerra, eles queriam matar todos os descendentes, para que não houvesse segunda guerra, para que o reinado dele não fosse comprometido, amém? Então, por isso que eles faziam isso mesmo, matava todo mundo, para acabar com tudo e ele continuar sendo vencedor. E aí, ele fala assim, ele chega com medo na presença do rei, amém? Chegou com medo, ele falou assim, não temas. Eu vou fazer o seguinte, Mefibosete, eu vou devolver para você as terras de Saul. Amém? Porque quem ganhava, tomava as posses de quem perdeu. Amém?
Eu vou devolver as terras de Saul para você. Só que antes de você também pegar suas terras e ir embora, minha mesa vai estar aqui, disponível para você. Então, Mefibosete foi um convidado de honra que sentou-se à mesa sempre com o rei Davi. O lugarzinho dele já estava garantido. Então, sempre ele estava à mesa, como os filhos de Davi tinham esse lugar garantido. Mefibosete era um convidado de honra, um convidado especial, que sentava-se à mesa com o rei, sempre. E ele teve a sua sorte mudada, ele pegou as terras que foi dada. Ziba passou a ser servo de Mefibosete. E assim a história de Mefibosete é mudada. Amém? Só que nós vamos falar sobre três itens aqui que me chamou a atenção e que Deus me ministrou. Primeiro item. Quando Davi chama Mefibosete, as chances eram de morte, de Mefibosete morrer à mesa com o rei. Mas o que Davi fez foi trazer paz a Mefibosete. Uma paz que Mefibosete não conhecia e não sabia, porque eu não sei como se você entende um pouquinho como viviam as pessoas que eram doentes de enfermidades crônicas, por exemplo. Era coxo, tinha hemorragia, como aquela mulher de fluxo de sangue. As pessoas viviam afastadas. As pessoas não tinham uma vida comum como as outras pessoas, de poder circular, de poder frequentar os lugares, ir no mercado, fazer tudo comum, não tinha. Então, eles eram excluídos. Ele vivia na casa de uma pessoa que era, aparentemente na Bíblia diz que ela era próspera, mas ele tinha uma vida de doente. Uma vida de doente é ser excluído, ser rejeitado, não ter contato com pessoas, as pessoas não podiam tocar nele, por aí vai. Amém? E a cidade de Lodebar era uma cidade que, no grego, diz que era uma cidade sem pasto. No original diz que é uma cidade sem pasto, o significado de Lodebar. Então, era uma cidade, sim, esquecida, uma cidade onde haviam pessoas lá, que eram as pessoas que eram rejeitadas, umas pessoas que estavam ali desprezadas. Amém? E quando ele chega, o rei Davi fala assim: não temas, porque sentar à mesa com o rei, muitas vezes, de onde nós viemos antes de conhecer o Senhor, nos traz medo. Nos traz medo do que Deus vai fazer, porque é um Deus bom, mas Jesus é a justiça. Jesus morreu para que se cumprisse a justiça, para que a justiça fosse feita, amém? Então nós temos conhecimento de que é tudo muito bom, tudo muito legal, mas há uma justiça. Então aquele que peca sofre as suas consequências, amém? Aquele que segue o caminho contrário ao da palavra, haverá justiça, assim como para o ímpio que não conhece a palavra, a justiça também. E aí, ele fala: não temas, não tenha medo de sentar à mesa, porque a mesa preparada pelo rei Davi, a mesa que o Senhor prepara para nós essa noite, é uma mesa onde nós vamos poder sentar e expor para Ele aquilo que nós temos medo, aquilo que nos causa problemas. E deixa eu te dizer algo: a paz do Senhor é a paz que o mundo não conhece. Eu vou te explicar por quê. Porque hoje, qual é a doença do século? É a depressão, a ansiedade, é a TAG, transtorno disso, transtorno daquilo. É a ansiedade, é o medo ocasiona síndrome do pânico. Amém? É a doença do século. Quem conhece ao Senhor passa por isso também. Não estou dizendo que a gente não tem que passar por isso. Porém, ao contrário das doenças, a doença do século hoje que nós estamos vivendo é a paz do Senhor. Por que a paz do Senhor? Porque a paz, ela lança fora todo medo. A paz, quando ela entra, o medo tem que bater retirada. E os maiores starts para essa doença é o medo. É o medo de uma entrevista, é o medo de um emprego novo, é o medo de ficar desempregado, é o medo de perder alguém. Quantas pessoas a gente conversa e fala assim: nossa, eu tenho medo de perder meu marido porque eu não sei o que vai ser de mim. É o medo. O medo, ele parece que nos assombra dia e noite. O medo da gente sofrer, o medo de casar errado, o medo de ter filho e não conseguir aguentar a criação dos filhos, o medo de não ter dinheiro para pagar uma escola para os filhos. É o medo, medo, medo. Então, quando a gente senta à mesa com o nosso Senhor Jesus, Ele fala: não temas. Não temas, senta aqui. Não fique com medo, a sua história, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. E quando você senta com Ele à mesa, é porque Ele quer te curar. Ele quer te olhar nos olhos, quer saber o que você tem para dizer, quais são as suas preocupações, o que tem te afligido.
Amém? Qual é o seu medo hoje? Em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que paz é essa que o mundo dá? A falsa paz. Vem para a yoga, a falsa paz. Vem aqui para esse lugar, fuma aqui um beck, uma falsa paz. Onde você senta ali e fala, estou em paz. Mas quando acaba o efeito, tudo continua como era antes. Você sai da yoga, tudo continua como era antes. E tem outros itens que trazem paz. E eu não vou ficar citando, porque não é esse o propósito. O propósito é te mostrar que a paz do Evangelho é uma paz que excede o entendimento humano. É aquela paz de você estar em meio ao caos, em meio à tribulação e falar, eu tenho paz. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está direcionando, eu sei que o centro da minha vida não são os meus problemas, é a paz do Senhor. É Ele que me guia. Você já viu muitas vezes as pessoas passando por um monte de problema bem maior que o seu, e você vai conversar com a pessoa e você fala assim, nossa, a pessoa tranquila, vivendo tudo isso. Já aconteceu com vocês? Às vezes eu vou ministrar e eu falo, meu Deus, eu tenho que segurar o choro, porque a pessoa está bem, quem está mal aqui sou eu de saber do problema dela. E a pessoa está ali, não, pastor, eu vou conseguir. E eu assim, engolindo o choro. Por quê? Porque a paz, ela excede o entendimento humano. Quando a gente olha para as nossas condições atuais, a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar preocupado. Para mim é um desafio pregar com as pessoas de máscara. Porque eu não sei qual é o próximo capítulo. Amém? Segundo item. A mesa, quando Mefibosete senta à mesa, sabe o que ele recebe da parte do rei? Uma herança. Sabe o que é você estar numa terra de esquecidos? Uma terra de não lembrados? Sozinho, sem um parente seu, largado, abandonado, vivendo de favor na casa de alguém, e esse alguém tem que cuidar de você de favor. Sabe o que é você não ter ninguém para dividir as suas preocupações, os seus medos, as suas alegrias? Quando ele senta à mesa, em meio ao caos que ele estava vivendo, ele recebe uma herança. E sabe, quando a gente senta à mesa com o rei, a gente passa de ser servo para ser servido. Quando você senta à mesa com o rei, você passa de servo a ser servido. Porque quando você senta com um rei, a primeira pessoa que recebe é você. Que prazer é estar na presença do Senhor e poder ser servido por Ele com um bálsamo que cura as nossas tristezas, com a alegria que vem de um lugar onde a gente desconhece, com a paz que excede todo entendimento. Nós somos renovados quando saímos da presença do Rei e fala, meu Deus, o que aconteceu? Que culto foi esse? O que foi isso? Eu fui para o meu quarto, eu chorei, li um capítulo, eu chorei. Meu Deus, o que é isso? Eu estou saindo transformado. Isso é sair da mesa com o Rei. São os frutos de quem senta, tem a intimidade, um momento de relacionamento com o Rei. E quando você sai transformado. É aí que você recebe sua herança. E se você pensa que herança é um pedaço de terra, são só os seus filhos que você recebeu, que são herança do Senhor, herança vai muito além. Herança vai muito além do que aquilo que nós imaginamos que é. É por isso que esse nome é forte, herança, é algo de valor. Nós recebemos palavras proféticas na conferência esse ano, que é o tempo dos filhos tomarem a herança de Deus. O que é isso quer dizer? Que as promessas que são liberadas sobre a minha e a tua vida, esse é o tempo delas se cumprirem. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? É o tempo. A palavra diz em Salmos 94, verso 14. Salmos 94, verso 14, diz: o Senhor não desamparará o seu povo e jamais abandonará a sua herança. Em Romanos 8, 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Agora eu quero te dar uma palavra específica sobre o que é herança. Herança é você ser co-herdeiro daquilo que Deus tem reservado para você. A sua maior herança não é ser bem sucedido e ser muito bem realizado aqui. A sua maior herança é você passar com louvor aqui esse tempo de tribulação para ter o seu encontro com o Pai. Essa é a sua maior herança. Engana-se aquele que acha que é viver só de colheitas maravilhosas, de colher aquilo que é bom, maravilhoso, de não ter problemas, de ser próspero, de seus filhos nunca ficarem doentes, do seu filho ter a melhor escola. Isso é ser próspero, pastora. Ser próspero e ter herança nessa terra é você saber o lugar que você vai morar. Ser próspero é você saber que mesmo tudo isso que nós temos vivido é máscara, é vírus, é caos, é lockdown, seja lá o que for, é você saber que o seu lugar não é aqui. A sua maior herança é saber que você tem um lugar com o Pai. A sua maior herança nessa terra é você resplandecer a glória de Deus para que se cumpra aquilo que é determinado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Passar com louvor esses dias, sabe o que é? É você ser aquilo que Deus desejou que você fosse, e você cumprir isso. Cumprir. Não se esconder, não ter medo, não ficar atribulado, deixar a sua alma tomar conta e o seu espírito se calar. É o contrário, a sua alma tem que se calar nesses dias e o seu espírito tem que transbordar. Nós temos uma morada, o nosso lugar não é aqui. E se os nossos olhos estiverem só aqui, nós vamos sofrer demais. Nós vamos ter medo. Daqui a pouco você vai abrir as notícias, você vai ver mais caos, mais medo, mais... você olha e fala assim, agora é o anticristo. Agora não tem mais como. Aí você fala, não, a gente vai sofrer mais um pouquinho, porque ainda não é um caos completo. Quando você pensa que fala, agora o anticristo apareceu, será que é fulano, será que é ciclano? Vem mais uma bomba, o caos ainda não acabou. E eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, o anticristo vai chegar, e vai não sei o que. Eu falei assim, olha, a gente vai sofrer mais um pouquinho, eu acho. E depois vai ficar tudo bem. Ele vai vir, vai trazer paz, o anticristo, vai fazer com que a gente fale, ufa, acabou, obrigada, Jesus. Só que na hora que a gente fizer isso, é a hora que Ele está em ação. E eu espero que nós estejamos com o Senhor nesse tempo. Ou que quando isso começar a acontecer, no dia do arrebatamento, a gente tenha nosso encontro com o Senhor. Que nós não estejamos aqui para ver o que vai acontecer, o que realmente é um caos. Porque o que nós estamos vivendo não é nem parte daquilo que vai acontecer. Amém? Terceiro e último item. João 6. Abre lá, gente, por favor. João 6, versículo 10. É o pão. Quando Mefibosete senta à mesa, ele recebe paz, ele recebe a sua herança e ele se alimenta na mesa do rei, não só por uma vez, mas quantas vezes ele quisesse, que o lugar dele estava disponível. No versículo 10 diz assim, 6:10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Somente esse versículo. Engraçado que Jesus estava vendo o povo atribulado, os discípulos batendo cabeça, a gente precisa de 200 denários. 200 denários a gente consegue alimentar todo mundo. Precisamos de dinheiro, tem que comprar pão, comprar peixe, a gente tem que dar um jeito, E vão falar com Jesus, Jesus, meu Deus, e agora? A gente está com muita gente aqui, o povo está te seguindo, a gente precisa de dinheiro, como é que nós vamos fazer? Jesus fala, senta. Relva é grama. E ele fala, senta. Antes do milagre, Deus vai te pedir para sentar. Antes do corre-corre, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, Deus vai falar, senta. Acalma teu coração. Você está com fome, filho? Você está com sede? Então senta e vem aqui que agora eu vou te alimentar. E eu achei incrível, eu falei assim, como Jesus é perfeito. Ele não dá de acordo com a nossa necessidade, Ele dá de acordo com o tempo que nós temos disponível com Ele. O tempo de mesa não é só para eu ficar falando aqui para você do nosso jantar. Não é um tema do jantar. O tempo de mesa é para a gente guardar para nossas vidas. Não só é a mesa que você tem na sua casa. O tempo de mesa é o tempo que você tem com o Senhor.
seja se alimentando, ou seja no seu quarto ajoelhado, ou seja aqui no culto, ou seja no ônibus, sentado indo para o seu trabalho. Esse é o tempo que você tem com o Senhor. E quando Ele fala senta, sentaram-se. Acalmou a multidão. Com fome, de pé, tagarelando, falando, desesperado. Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Jesus quer que a gente sente, acalme a nossa alma, acalme o nosso espírito, para poder ouvir o que Deus tem para nos dizer, para escutar a voz do nosso Senhor. Quantas vezes a gente passa o dia atribulado, o dia correndo, faz aquilo outro, volta, e lava o banheiro, e volta, e vai, e troca a fralda, e agora é hora de dormir, meu Deus, é 1 hora, meu Deus, tem que dormir, tem que tirar soneca, passa o dia correndo, e Deus só quer que a gente sente 1 hora, senta. Sabe o que aconteceu depois, no versículo 11 e 12? Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Estou lendo 13, perdão. 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Sabe o que Deus faz à mesa? Ele faz sobrar. Deus faz sobrar, porque é o tempo de você se fartar. A mesa com o Senhor sobra. E não é sobra para você jogar fora. E você lembra da história de Ruth, que Ruth estava ali esperando uma quirera do lado de fora da mesa. Deus pede para que você entenda que quando você estiver à mesa com Ele, não tenha medo, não vai faltar. Não tenha medo. Não vai faltar. Quando você está ali partilhando o pão, que é o próprio Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. E Ele enche os cestos e alimenta aquela multidão com o primeiro milagre da multiplicação dos peixes. E quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei assim, realmente, o pão representado por Jesus, ele traz uma saciedade a ponto da gente se fartar. Mas a igreja tem buscado se fartar. A igreja tem buscado se alimentar. Está sobrando. Está sobrando. Ou corre, as preocupações, o dia a dia, tem roubado a nossa oportunidade de estar com o Rei. Será que tem sobrado a ponto de transbordar? Quando nós cantamos aqui o louvor, enche-me, Deus, é para Ele até transbordar. Tem transbordado. E quando você sai da mesa, meu irmão, você sai devagar, né? Você dá uma recheada. Você sai bem devagarzinho procurando um sofá. Quando você se farta bem, quando é o torresmo do Tião, quando é umas coisas boas, você sai carregado, né? Fartar-se do pão é a representação dos milagres de Deus nessa terra. E eu vou te explicar o que isso quer dizer, e eu vou ler de novo para você memorizar. Fartar-se do pão é ser a representação dos milagres de Deus para este tempo nessa terra. Sabe o que isso quer dizer? Que não é o que você adquire, não é o que você tem que mostra que Deus é bom com você, é o que tem dentro de você. Você pode ser uma pessoa nervosa, braba, uma onça dentro da jaula, mas quando a pessoa vai conversar com você, é sua personalidade, mas ela vê Jesus. Você pode ser mansa como a tia Sil, doce como a tia Sil, só que quando as pessoas chegam até você, elas são transbordadas, porque elas conseguem sentir Jesus. Você pode ser quietinha, vergonhosa, tenho vergonha, não falo, mas na primeira oportunidade que você tem, as pessoas conseguem ver o que tem dentro de você, conseguem ver Jesus. Pastor, eu tenho vergonha, eu não consigo nossa, eu tenho arrepio só de pensar que o pastor me chamar para fazer curso de líder.
Você pode ser um excelente líder sem microfone. Porque o que as pessoas vão ver dentro de você vai transbordar nelas. Você pode ser exatamente como você é. Exatamente. Só que você vai transbordar porque você vai estar farto. E quando as pessoas passarem por você, elas vão ver alguns defeitos. Isso é comum. Faz parte, amém? Vão te julgar pelos seus defeitos também. Fica tranquila, faz parte. Mas as pessoas vão ver algo que você tem que talvez elas nunca tenham visto. É a intimidade com o rei. É a mesa com o rei. É o tempo que você passou à mesa com o rei. Faz com que você se farte. E aquilo que tem sobrado é onde as pessoas vão ver. Para a gente finalizar, volta um pouquinho em Lucas 24. O que Deus quer para essa geração é que não fique correndo atrás de coisas que o vento leva. Coisas que o vento vai levar, que vai ficar aqui. Você tem que ser próspero, você tem que conquistar suas coisas. Tem, eu também faço isso. Eu também corro atrás dos meus sonhos. Eu tenho projetos. Tenho coisas que eu quero conquistar. Tem coisas que eu coloco no altar do Senhor. Passo com o meu pedido na mão aqui no novo. Senhor, eu preciso, eu quero, me ajuda. Está em tuas mãos. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Lucas 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus morreu, ressuscitou. As mulheres estavam lá: meu Deus, cadê? Não está mais aqui, o túmulo está vazio. Meu Deus, e agora? Cadê ele? O que fizeram com o corpo dele? Oh! Os discípulos indo embora, cada um para suas casas, falando: poxa, e agora o que vai ser de nós? O mestre não está mais aqui. Como nós vamos fazer para pôr em prática tudo que ele ensinou? E agora, como vamos fazer? E eles caminhando. Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus. É assim que a gente faz muitas vezes. A gente anda tão triste, tão chateado, cheio de problema, que Jesus aparece e a gente nem enxerga ele, né? Está tão focado nos problemas, na situação, que você não consegue nem enxergar Jesus. E Jesus ali com eles, trocando ideia, foi indo, o dia se declina, a tardezinha. E aí os discípulos falam: entra aqui. Ele estava a caminho de Emaús. Entra aqui, está tarde, vem aqui. Quando ele senta à mesa, abençoou o pão e partiu. Caíram-se a venda dos olhos deles. E eles conseguiram ver quem ele era. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós partilhamos o pão, Jesus poderia ter encontrado com eles em qualquer lugar. Mas Jesus escolheu a mesa para sentar com eles. E Jesus ainda escolheu partir o pão. E aí então abriram-se os olhos. Jesus precisa estar à mesa comigo, com você. Jesus precisa ter a oportunidade de partir o pão para que os nossos olhos consigam ver Ele. Jesus precisa desse tempo de mesa comigo e com você. E nós já falamos sobre ter mesa em casa, sobre você sentar à mesa com seus filhos, você ter esse momento de comunhão. Às vezes é uma loucura, às vezes não é. Vai um dia de cada vez, mas está tudo bem. Mas temos que ter Jesus à mesa para partilhar o pão, que é se alimentar daquilo que Ele tem para nos dar. Se encher daquilo que o Senhor tem para se revelar a nós. Já parou para pensar quantas respostas nós não ouvimos de Deus? Por quê? Por quê, pastor? Eu orei, eu jejuei, Deus não fala comigo, não responde. Partiu o pão e abriram-se os olhos. E ele já não estava mais ali. Um pouquinho mais para frente. Elevado aos céus. E sabe o que ele fala?
A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: ainda está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, já tinha acontecido, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vivo sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade a que é do alto, sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1 diz que nós fomos revestidos de poder. Sabe que poder é esse? Que poder, pastor? Agora nós vamos virar os super-heróis do reino, sim. Esse poder que é liberado é o Espírito Santo. É a manifestação do poder do Espírito Santo. É quando você olha e vê pessoas sendo curadas, pessoas na alma sendo curadas, pessoas com enfermidades físicas sendo curadas, pessoas que você não conhece, você orando por elas, elas sendo curadas. Pessoas que passam por você e vê Jesus em você. É esse poder que está sendo manifesto na minha vida e na sua vida. É quando a pessoa fala assim: eu não leio nada, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu falo: irmão, vamos ler um capítulo junto aqui. Deus te dá a revelação e você explica para essa pessoa como se você nem soubesse o que você estivesse falando. É o poder de Deus na sua vida. É quando você escreve qualquer coisa lá na internet que o Espírito Santo te ministra e a pessoa fala assim: era isso que eu estava esperando, a resposta de Deus para a minha vida. É o poder de Deus sendo manifesto em você. É quando você passa, deixa de ser você para ser instrumento de Deus. É o poder dele se manifestando. O poder de Deus não manifesta no orgulho, não manifesta na soberba, não manifesta no achismo. O poder de Deus se manifesta na pureza dos nossos corações. O poder dele começa a se revelar a ponto da gente ser instrumento dele. Pão é para abrir os olhos para Jesus, para o reino. Porque aqueles homens já enxergavam muito bem, obrigada. Eles precisavam ter a visão de reino. Pão é que quebra as barreiras para ter acesso ao Pai. Pão é para te saciar de uma coisa que você nem sabe o que é, porque você sente fome. Quantas vezes a gente come um doce, come um salgado, volta para o doce e toma um suco e bate, faz uma batida e não é a batida, e você vai dormir sem saber o que você queria comer. É assim que o teu espírito fica quando você sente falta da presença do Senhor. Você não sabe o que é. Ora você está triste, ora você está feliz, ora você está mais ou menos, ora agora eu vou ganhar o mundo, vou para as nações, pastora, conta comigo. No outro, passa por mim, não olha na minha cara. Passa por mim e nem me cumprimenta, finge que não me conhece. No outro volta, pastora, eu falo, não é possível. Mas o que está acontecendo? Que tantos altos e baixos é esse? O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza não é para culpar alguém dos nossos problemas, para a gente reconhecer que a gente precisa dele. E aí ele se manifesta. E aí ele se revela. Quantas vezes nós estamos feridos, sofrendo, e as pessoas vêm falar conosco e nós temos o prazer de ser instrumento de Deus para a vida daquelas pessoas. Quantas vezes estamos feridos, sangrando e temos poder para curar? Quantas vezes isso acontece? A gente até cura na hora, né? Quando a pessoa busca ajuda, você até dá uma curada na hora. Você fala assim, sarei, não estou mais triste, estou mais chorando, está tudo bem, Deus. Nossa, saí renovado. É porque você entendeu que das suas feridas vão sair poder para curar, como diz aquela palavra. Você entendeu que você vai sangrar, vai ter dias que vai doer, tem dias que vai sentar na mesa com o rei, você só vai chorar. Vai ser ruim, vai ser triste, meu Deus, eu só choro, a presença de Deus, parece que eu não sei o que está acontecendo. Deus está te curando. Chore para Ele, não chore na internet, não chore para um amigo que não é crente. Chore para Ele. Vai chorar aos pés do Senhor. Suas alegrias, compartilhe com Ele. Ele gosta. Samuel, cada passo que ele dá, das fases de crescimento dele, a gente faz uma festa, porque ele sente prazer no pai, se alegrando com ele. Quando ele comeu de garfo e faca e cortava a carne, arroz para tudo quanto é lado, eu falei, filho, está ao máximo, você está cortando a carne, que incrível! E tinha mais arroz que o Gabriel
deixa. Acho que quase metade do arroz estava no chão, mas tá lindo, cortou o frango lá sozinho, com a faca, e todo feliz, não queria a faca pequena, queria a faca grande. Eu falei, então usa a faca grande, usa o que você quiser, mas vai ser feliz. E ele lá cortou, comer, aí o pai chegou, eu falei, conta pro pai como é que você almoçou hoje, de garfo e faca. O pai, nossa, mas você está crescendo, meu Deus, de garfo e faca. O pai se alegra com as vitórias do filho, se alegra em ver o filho superando os limites dele. Não quis mais, porque é difícil pra caramba, voltou para a colher, mas tá tudo bem. Quando ele quiser comer de garfo e faca, o garfo e faca tá lá, não tem problema. A hora ele quer o garfo, a hora não quer, a hora quer a colher, tá tudo bem, come do jeito que você quiser, vai ser feliz. Comendo tá bom, né? A mãe pensa assim, né? Comendo, pode comer até de escumadeira. Pode comer, o mais importante é comer. Mas a psicologia hoje diz que as crianças têm uma idade certa para comer de garfo e faca. Que existe uma fase, um ciclo, quando muda de alguns meses para quase 2 anos, é a fase de dar. Então aí você faz, a psicologia manda, tá bom? Lá em casa, meu filho tem 4 anos, não come de garfo e faca ainda. Eu sigo a psicologia, você vai ser feliz, faça o que você gosta, me respeita que eu te respeito, a gente vai embora, a gente vai ser feliz. Amém? O pão, ele traz a revelação do próprio Deus. A gente busca saber quem é Deus. Você já parou para pensar? Que a gente fica buscando saber quem é Deus? Como Deus se manifesta? Por que as pessoas oram em línguas e eu não? Por que eu não consigo ter visão aberta, mas eu sinto? A gente busca essa revelação de como Deus age. Deus age de diversas formas, porque Ele é a revelação nas nossas vidas. Ele é o próprio Deus se manifestando no poder que foi revelado, que nós, eu e você, temos acesso. Já está liberado. É para os filhos, nós somos co-herdeiros com Ele. Você tem noção disso? Que nós vamos ter a nossa morada reservada e guardada para que possamos viver num lugar onde as pessoas muitas vezes nem conhecem e acham que aqui é bom, que ser próspero aqui é bom, que ter casa na praia é a melhor coisa da vida. As pessoas não sabem de nada. Não sabem de nada. Ser próspero é saber onde você vai morar e passar aqui com alegria, porque o nosso lugar não é aqui. Lá, meu filho, vai ter coisa que a gente nem imagina. Eu falo do torresmo aqui, mas você não tem nem noção do que vai ter lá, porque nem eu tenho. Porque coisa fina a gente conhece de longe, né? Só na televisão. Eu creio que lá vai ser só de coisa fina para cima. Jantar à mesa com o rei vai ficar pequeno perto da mesa que o Senhor tem preparado para nós lá nos céus. Vai ser pouco. Amém? Vamos nos fartar da presença dEle, vamos sentar à mesa com o Rei, vamos partilhar o pão, vamos dividir as experiências, vamos ser prósperos em abençoar as pessoas, não em próspero para ganhar aquilo que nós, para somar aquilo que nós temos, vou ficar rico, vou ficar abençoado, vou guardar agora, não vou dar mais R$1, porque agora eu vou prosperar. Eu invisto na bolsa agora eu estou investindo na bolsa. Para. O reino é o seu melhor investimento. Busque fazer aquilo que vai te favorecer, que vai ser bênção, que vai ser legal. Mas os seus olhos têm que estar no reino. No reino. Tem pessoas ao seu lado precisando da sua ajuda. E muitas vezes os nossos olhos estão fechados. Deus quer partilhar o pão para que os nossos olhos comecem a olhar ao nosso redor e ver o que tem para... Que os nossos olhos comecem a enxergar o que precisa ser feito. Amém? Vamos despertar para esse tempo. Vamos sentar à mesa com Ele. Não vamos perder a oportunidade. Para encerrar, o tema do jantar de 2021, nosso jantar de mulheres, é a mesa está posta. Sabe o que isso quer dizer? Deus me ministrou que a mesa está posta e sempre Deus mostra na minha memória uma mesa enorme. Enorme. E a mesa está posta para que o povo entenda que talvez seja a última mesa. Última mesa, pastora? Como assim? Jesus está voltando? Sim, são sinais, isso está claro. Mas a última oportunidade dos que são e dos que não são olharem para o Senhor e ceiar com Ele e ter sua identidade transformada. É tempo de deixar para trás os nossos eus, os nossos achismos e sentar à mesa com o Rei. Se está machucado, está faltando um pedaço, senta lá que Deus vai restituir. Se tem muita coisa para ser curada, senta lá, Deus vai restituir. Vá para a mesa, sente-se com Ele, porque é chegada a hora. É chegada a hora do povo sentar-se com o Senhor, para receber do pão,
para que os nossos olhos sejam abertos e que nada mais seja roubado. Já nos roubaram a oportunidade de viver tranquilamente, falar. A gente não consegue nem falar com as pessoas, a gente mal escuta as pessoas. Vai falar que as pessoas têm que gritar. Eu falo baixo e gritar. Grito só com as crianças. Para, Samuel. Mas você sai para conversar, você não escuta. A pessoa tem que... Amém? Vamos abrir os nossos olhos para o Senhor. Vamos partilhar o pão. Vamos voltar para o foco. Não deixar as coisas que nós temos vivido roubar o nosso coração, a nossa intimidade com Deus. Amém? Abaixe sua cabeça e feche os teus olhos. O próprio Jesus, que se fez homem, um dos maiores princípios que Jesus deixou foi a mesa. Ele sentou à mesa com os discípulos para ceiar. Ele estava à mesa na casa de um fariseu, quando aquela mulher derramou um vaso de alabastro, um vaso de cerâmica muito valioso, com um líquido, com um unguento valioso. Ele estava à mesa. Mefibosete teve a sua herança transformada à mesa com um rei. E eu creio que ele nunca imaginava que isso fosse acontecer com ele. Muito pelo contrário, ele deveria temer o rei Davi aparecer para resgatá-lo. O que Deus quer nos mostrar, Bola de Neve, Jacareí, é chegada a hora. É chegada a hora, eu não sei com quantos, não sei como, mas a mesa está posta para quem quer e como quiser. A mesa está disponível. Se fartar das coisas do reino é se fartar das coisas do Senhor. E as coisas do Senhor são boas, perfeitas e agradáveis. São coisas que saciam o nosso espírito e aquietam nossa alma. São coisas que nos faz prosperar o nosso caráter, que faz prosperar quem somos, que nos faz viver coisas novas com o Senhor. Você tem desejado viver coisas novas com o Senhor? Ou até isso foi roubado de você? O que você já recebeu tá bom? Quantos dons você desejava ter do Senhor? Quantas promessas você recebeu e ainda não se cumpriu? O cumprimento de promessas acontece à mesa. Não fique esperando Deus mover os céus para que as promessas comecem a correr atrás de você. Vá ao encontro do rei. Quantas palavras a gente fala assim: nossa, vai acontecer, será? O pastor falou um dia que isso e aquilo para mim, no momento de oração. Será que vai acontecer? Já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 3 anos. Vá para a mesa. Senta com Ele. Se revela a Ele. Revela os seus medos, as preocupações, as suas dúvidas. E volte a desejar a presença de Deus. Volte a desejar, volte a ter prazer. Volte a ansiar pelo culto. De chegar na igreja e falar assim: nossa, está calor, mas eu vou para o culto. Sabe por quê? Porque calor está em todo lugar. Mas eu vou lá e eu vou me derramar na presença dEle, porque eu ainda espero viver coisas que eu não vivi com o Senhor. Eu espero alguns dons que eu desejo ter. Eu desejo viver mais coisas com o Senhor, voar nas asas do Espírito, voar e ter revelações proféticas, ter palavras proféticas. Eu desejo. Cadê o desejo da igreja de hoje? O pão não é as prosperidades de Deus. O povo se engana que Jesus são as bênçãos, e ir atrás de Jesus é correr atrás das bênçãos. Não é. Correr atrás de Jesus é sentar-se para conhecê-lo, para saber as promessas através da vida dele. Que lindo é quando a gente ouve Deus falar conosco. Que maravilhoso é. Que gostoso você poder ouvir a voz de Deus. Que gostoso é poder você sentar e Ele te ministrar. Gostoso é ansiar para ter um momento íntimo com Ele. Gostoso é poder sentar e ser tocado por Ele. Jesus, na maioria das vezes, estava à mesa discipulando, ensinando a palavra, fazendo os fariseus entenderem
que não era pela lei, por aquilo que eles faziam, era por quem eles eram, que Deus queria os corações convertidos, transformados, e não só uma rotina, uma religiosidade. Jesus passou a maior parte do tempo tentando dizer isso para eles. Jesus mostrou para eles que aquela pecadora não tinha dignidade, não tinha boa fama, mas ele não se importava. Quando Mefibosete chega, o que rei Davi fez foi para mostrar que ele tinha valor. Valor esse que o mundo não estava dando para ele. Ele recebia desprezo. Ele vivia de uma forma como ele nunca imaginava. Porque ele vivia muito bem quando ele era pequeno. E ele tinha uma história linda que, se não fosse os filisteus acabar com a casa do pai dele e do vô dele, ele ainda estava sendo muito abençoado. Isso foi tirado, arrancado dele. Mas Deus mudou a sorte de Mefibosete.